Bom, eu estava dizendo lá no início de que o frio na barriga que o pastor Edmir falou da outra vez que ele pregou é verdadeiro. E a gente sente mesmo, e esse frio ele é necessário para sentirmos, então, a dependência de Deus em todos os aspectos. E a unção do Espírito Santo para poder falar daquilo que ele quer que nós falemos, né? Bom, o tema que nós vamos abordar hoje é um tema peculiar da Igreja Adventista. Eu ouvi um sermão aqui há uns dias atrás, não lembro qual foi o pastor que proferiu, que esse sermão me impressionou muito sobre a questão da volta de Jesus. E a gente, às vezes, se envolve com outros temas, apresentando à igreja, que também são necessários, e nos esquecemos de que a nossa prioridade é manter ativa a esperança em cada um dos nossos irmãos da volta do Senhor Jesus. Então, eu quero que você abra a sua Bíblia, no livro de Lucas, no livro de São Mateus, aliás, no capítulo 24, a partir do verso 36 até o verso 38. Lemos o seguinte: mas, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Diz ainda a palavra do Senhor: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até em que Noé entrou na arca, diz o verso 39, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Bom, não há uma intenção de, com esse texto que nós acabamos de ler, de provocar um medo na família de Deus concernente a esse grande momento. Não. A intenção é outra. A intenção é nos manter alertas para esse grande momento, para essa ação divina que vem para colocar um fim em todos os males que o pecado trouxe para a face da terra. Mas eu gostaria de me deter numa frase deste texto que nós acabamos de ler. O dia e a hora ninguém sabe, senão o Pai. Nem o Filho, nem o Espírito, mas o Pai somente sabe. Partindo desse princípio, eu tenho aqui algumas perguntas que são cruciais para a nossa vida espiritual. Veja só. Primeira pergunta. O comportamento do mundo atual me alerta para algo ou me torna cada vez mais indiferentes a tudo que está acontecendo ao meu redor? Miséria, doenças, assassinatos, traições, o que você puder imaginar. Esse comportamento do mundo, que para muitos é normal, para nós não. Nós que conhecemos a palavra, não. Esse comportamento, essas ações, me tornam esperto para esse momento da volta de Jesus, ou me deixa indiferente? Não, tanto faz como tanto fez, né? Por aí vai. Segunda pergunta. Na escala de 0 a 10, numa escala de 0 a 10, onde você se encaixa com a sua vida espiritual no processo da volta de Jesus? Claro que os números menores, né? 1, 2, 3, 4, por aí assim, dizem para mim que eu não estou nem um pouco preocupado com esse grande momento que Deus vai nos proporcionar. Se eu
falo 5, 6, 7, 8, eu estou esperto, estou preocupado e querendo me preparar para esse momento. Terceira pergunta, crucial. Quando você compara as profecias e os acontecimentos ministrados por Jesus, qual é a sua reação? Então, você lê Daniel, você vê ali o processo, Deus descortinando tudo, né? Você lê o Apocalipse, você vê Deus também descortinando tudo, numa sincronização de Daniel e Apocalipse de maneira impressionante. Quando você vê tudo isso acontecendo ali, passo a passo, como é que você se sente? Você fica tranquilo? Você fica esperto? Você fica preocupado? Quarta e última pergunta. Qual a importância dos acontecimentos atuais no mundo social, espiritual, com relação à volta de Jesus? Qual a importância? A gente tem aí uma gama de acontecimentos que tem se dado ultimamente, né? No mundo político, no mundo social, também no seio da igreja, ou no mundo religioso em si. Qual a importância que você dá para esses acontecimentos? Por exemplo, a vida do Covid. Mexeu com você espiritualmente? A interferência da justiça na nossa vida religiosa, isso mexe com você? Os acontecimentos naturais que vêm por aí, enchentes, tormentas, né? Eu agora passei pelo Espírito Santo vindo para cá, de carro. Se eu tenho deixado para passar um dia depois, eu não passaria mais, porque está tudo interditado, tudo, as águas tomaram de conta e rebentaram a estrada, tudo. Esses acontecimentos com relação à volta de Jesus têm mexido com você? Eu quero repetir o verso que nós lemos no instante, especialmente o verso 36, que diz: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, senão os anjos, aliás, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Então, aquele dia e hora da volta do Senhor Jesus, ninguém sabe. Vamos então aqui a alguns passos. O primeiro passo é o seguinte: as promessas bíblicas existem, estão aí para colocar no nosso coração o sentimento de esperança viva de que o Senhor Jesus vai voltar. São mais de 2.000 promessas. E eu pensei apenas algumas aqui para a gente poder recordar essa quantidade imensa de promessas. Mas eu pensei a capricho, para que a gente possa entender que nós precisamos estar alertas, atentos para esse grande momento. Por exemplo, João 14:3. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa preocupação do Senhor Jesus em nos manter ativos e firmes e alertas quanto a esse momento, ela é presente na palavra do Senhor e em cada promessa que diz que ele vai voltar. Porque essa promessa que nós lemos agora diz que ele nos quer perto dele. Ele nos quer ali juntinho dele. Outra promessa, Apocalipse 22, verso 12. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo. E eu retribuirei a cada um segundo com o que fez. Então, nós já começamos agora a perceber de que o processo da sua vinda não é uma atividade qualquer. É uma atividade que envolve os céus e uma atividade que envolve a nós aqui, que temos essa esperança bendita no coração. Essa segunda promessa diz que
o Senhor vai retribuir a cada um de nós, né? Segundo aquilo que nós nos propusemos a entender desse grande passo. A terceira promessa fala para nós da introdução do pecado para tentar diminuir o interesse pelo retorno do Senhor Jesus, né? Diz o seguinte: quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Marcos 16:16. O que é que isso quer dizer como promessa da vinda de Jesus? É preciso que todos estejam preparados, pois o Filho de Deus está voltando. E aquele que creu, aquele que acreditou, vai ser salvo. Aquele que não acreditou nessa promessa vai ser condenado. Né? E Apocalipse 22, verso 20, fecha para nós esse quadro que nós abrimos aqui, dizendo de que aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, venho em breve. Amém? Vem, Senhor Jesus. Então, o texto que nós lemos lá no início de São Mateus 24 diz para nós de que nem o dia nem a hora nós sabemos. Mas a Bíblia está recheada de textos bíblicos dizendo para nós que ele vai voltar. Não diz a hora, não diz o dia, mas afirma categoricamente, de maneira segura, de que o Senhor Jesus vai voltar, né? Ele vai voltar. Agora, vamos agora pensar na situação da humanidade hoje. Vamos pensar no mundão aí fora hoje. Como é que está o mundão aí fora concernente à volta de Jesus? São Mateus 6:23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O povo aí fora está preocupado com salvação? Eu quero crer que, não quero julgá-los, mas existem hoje outras prioridades na vida deles, ganhar dinheiro, fama, etc. Tal. E se forem visgados pela palavra do Senhor, vai acender uma luzinha aí, eles vão dar uma parada naquilo que estão fazendo e vão, então, voltar-se para fazer aquilo que Deus determina que seja feito. Mas o profeta Oséias retrata para nós de maneira bem clara a situação da humanidade hoje. Oséias 14:1 diz o seguinte: converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Então, em virtude de não sabermos nem o dia nem a hora, muitos se apegam nesse aspecto para deixar ou mais para frente ou para tornar-se indiferente a essa grande promessa da vinda do Senhor Jesus. Mas o profeta diz para nós de que, na situação que estamos hoje, estamos caídos, perdidos. Então, nós precisamos de uma intervenção de maneira direta na nossa vida para que Deus possa operar milagres em nós, na execução da sua vinda, para estabelecer o seu reino de forma eterna. E Lucas 17:26 diz para nós aqui o seguinte: como aconteceu nos dias de Noé, assim também vai acontecer nos dias do Filho do Homem. O que era que acontecia nos dias de Noé? Casavam-se, festas, né? Farras, desregra espiritual, sociedade totalmente libertina. Então, uma vida totalmente sem condução. Sem condução. Então, este é o quadro que a gente olha para o mundo hoje e vê dessa forma. Mas eu quero deixar um pouquinho o mundo de fora e quero pensar em nós, você que está aí nesse momento, fazendo parte dessa sala maravilhosa, né? E eu sei que você tem a sua vida, tem os seus afazeres, tem os seus propósitos. Chegando aí ao final do ano, muitas promessas são feitas, etc. Mas eu pergunto para você, nesse momento, como é que você se encontra em meio a esse movimento agitado que vivemos hoje, onde o pecado tenta dominar a nossa vida a todo custo, concernente ao preparo da volta do Senhor Jesus?
Quando eu prego esse sermão na igreja, eu olho para a minha igreja e digo, meus irmãos, esqueça os que estão lá fora e vamos pensar em nós aqui hoje. Será que nós vamos receber como salário a morte por causa do pecado? Será que o pecado vai nos manter caídos no chão, pisoteados pelo inimigo sempre? Será que eu vou sempre estar entretido com aquilo que o mundo me oferece, esquecendo de que Deus tem um propósito com a minha vida, com a sua vida? Lembre-se, você não sabe nem o dia nem a hora da volta de Jesus, mas você sabe que ele vai voltar. E você sabe que nesse processo de preparo para esse grande momento com o Senhor Jesus, o inimigo vai atuar muito forte, porque a intenção dele é te manter distante, indiferente, concernente a esse preparo para a volta do Senhor Jesus. Agora, vamos aqui a alguns conselhos que o próprio Jesus ministrou para nós aqui, quando ele desenvolveu seu ministério aqui na face da terra. Esses conselhos diretamente visualizando o seu retorno, visualizando o seu reino, a sua volta. São Mateus 24. Deixa a sua Bíblia aberta aí nesse capítulo, porque nós vamos agora pensar em alguns versos para a nossa alimentação espiritual. O São Mateus 24, verso 3, diz o seguinte: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Fala, Senhor, para nós. Fala, Senhor, a nós. Uma pergunta feita pelos discípulos ao Senhor Jesus. E eles, quem sabe, vamos imaginar que estavam sentados ali ao redor do mestre para ouvir o que era que o Senhor Jesus tinha a dizer concernente a essa questão do fim do mundo e da sua volta. Como volta se ele estava ali presente com eles? Um processo salvífico iria continuar. Ele iria ser preso, ele iria ser condenado, ele iria ser crucificado, ele iria ser morto, ele iria ressuscitar. Todo esse processo ainda ia acontecer. E os discípulos tinham que assimilar isso para poder eles entenderem o valor da volta do Senhor Jesus. Eles precisavam entender isso. E aí, então, eles recorrem ao mestre. Senhor, diz para nós aí o que vai acontecer, para que a gente possa estar alerta, estar atento concernente à tua vinda e ao fim do mundo. Aí, irmãos, a gente abre a Bíblia e percebe que o Senhor deixou todas as informações, passo a passo, de tudo que iria acontecer antes da sua vinda. Ele só não declarou o dia e a hora, mas ele deixou todos os passos que serão dados pelos filhos de Deus em acontecimentos, em testemunho de vida, para que ele possa voltar e o mundo possa ter o seu fim. Deus nos assegura a vitória final para todos aqueles que decidirem permanecer ao lado dele. Então, além dele descortinar tudo que vai acontecer, você lê Daniel, descortina, você lê Apocalipse, descortina, né? O próprio Jesus mencionou nesse capítulo 24 algumas coisas que poderiam acontecer, que estão acontecendo, que já aconteceram, concernente à sua vinda. Por que ele faz isso? Porque ele quer que nós permaneçamos ao seu lado, independentemente daquilo que vem acontecer conosco, independentemente das provações, tribulações e outras coisas mais. Ele quer que nós permaneçamos ali ao seu lado. Ok? Vamos então a outro verso desse capítulo 24 aí, de São Mateus. Diz o seguinte, o verso 4 diz: Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. Acautelai-vos que ninguém vos engane. Olhe, o inimigo de Deus, né? Satanás, ele é especialista em enganar.
ele é especialista em enganar, apresentar uma mentira com cara de verdade, apresentar a dúvida, apresentar a sua face, como querendo pleitear a nossa vida, para não pertencermos, então, ao reino celestial. Mas em que consiste esse engano no mundo social hoje? No mundo social hoje, Deus tem um padrão para os seus filhos. A Bíblia nos apresenta um padrão para os seus filhos. O pastor Wagner pregou esses dias aí, nos seus sermões aí, que ele fez em sequência, ultimamente, falando sobre isso. Nós fomos tirados das trevas para sermos diferentes, sermos filhos de Deus. E, com isso, nós entramos em choque com o mundo social de hoje, onde o padrão do mundo social de hoje é uma libertinagem, é algo que não tem freio, é algo que tudo pode, quando, na presença do Senhor, nós somos livres, mas, porém, temos que estar comedidos ali ao princípio da vontade de Deus, que é a sua presença conosco. Por isso, nem tudo que o mundo nos oferece é para nós. Mas o inimigo faz isso. Ele lança aí a sua rede no mundo social para que as pessoas se envaideçam e se intertam com aquilo que ele apresenta. No mundo religioso, ele é ávido no engano, né? Hoje você vê aí muitos movimentos religiosos, né? Muitos credos que surgem e as pessoas se enveredam por essas doutrinas que não são verdadeiras ou são deturpadas em algum momento. Então, é uma atitude enganosa do inimigo para nos atrapalhar no preparo para a volta de Jesus. Nas verdades a serem pregadas também para a salvação da humanidade, o inimigo distorce essas verdades. Nós estamos acabando aí de estudar uma lição de escola sabatina, onde durante todo o trimestre nós temos falado de que o homem é mortal e Deus é imortal. Não é isso que muitos religiosos falam por aí e pregam por aí. E muitos se enveredam em acreditar que o ser humano é imortal. Então, cuidado com os enganos. O Senhor Jesus fala bem isto. Aí você olha para mim e diz, mas pastor, esses enganos são aí de fora. Nós estamos aqui na igreja, né? A igreja é protegida por Deus, guardada por Deus. Nós temos o Espírito de profecia, nós temos a Bíblia, nós temos bons sermões aí pregados aí nas igrejas por pastores, por irmãos, por profissionais. Isso não nos cabe. Não nos cabe? Claro que cabe. Sabe, irmãos? Um dia desse eu estava na porta da minha igreja, onde eu estava como pastor, e chegou um cidadão todo bem vestido, de terno e tal, e me entregou um material. Ele não perguntou se era o pastor da igreja, nada, ele só apenas me entregou e disse, o senhor faça a gentileza de espalhar esse material aí entre os seus irmãos da igreja, é um material muito bom, é sobre profecias. Daí, então, eu peguei o material, na frente dele, eu olhei o material e percebi que eram línguas estranhas, eram coisas estranhas, e coloquei na mão dele de volta. E disse para ele que esse engano, aquela igreja não iria participar. Não é isso? Então, cuidado com esses enganos dentro da própria igreja, pessoas que surgem com pensamentos deturpados sobre uma doutrina, sobre uma crença, ou outro ponto de vista da igreja, pregando como se fosse verdade, e você acredita. Às vezes eu fico triste porque, em algum momento do meu ministério, eu via alguns irmãos sendo iludidos por pessoas que eles nem conheciam através da internet, falando, pregando um sermão pesado, né? Como nós chamamos assim, e tal, e
descria completamente dos seus irmãos presentes, do seu pastor, para acreditar em alguém que eles nem conheciam, nem sabiam. Então, cuidado com os enganos que o inimigo tem preparado antes da volta do Senhor Jesus. Outro verso aí desse capítulo. Ouvireis falar de guerras e rumores de guerra, verso 6. Né? E diz aí que guerras e rumores de guerras iriam acontecer, mas que isso não era o fim ainda. Né? Guerra entre as nações, você tem ouvido falar aí constantemente. Estamos aí vivenciando um momento triste como esse aí com a Rússia e a Ucrânia, e em outros lugares também. Mas as grandes cidades, elas proporcionam uma espécie de guerras ali entre facções, entre comandos, que tiram vidas, ceifam vidas também. Né? Mas, amados, a maior guerra que nós enfrentamos hoje é a guerra da influência. E o inimigo tem se aproveitado muito, muito, mas é muito mesmo, deste poder chamado influência, para desvirtuar os filhos de Deus do caminho verdadeiro. Vou dizer aqui um recadinho aqui para você. Esse recadinho eu ouvi de um grande pastor, e isso eu guardei comigo, quero agora partilhar com você. A minha única influência deve ser a de Cristo na minha vida. A sua única influência deve ser a de Jesus na sua vida. Claro que nós temos referência, eu tenho grandes referências, como amigos pastores, amigos anciãos de igreja, que são ali comprometidos com a obra, eu tenho grandes referências, mas influência só do Senhor Jesus Cristo na minha vida. E aí, então, Jesus disse, olha, vai ter guerra com material, com armas, com munições, tal, etc. Mas a guerra hoje que nós enfrentamos, pior do que essa guerra que mata, é a guerra da influência. Então tenha cuidado, meu querido, porque você não sabe nem o dia nem a hora da volta do Senhor Jesus Cristo. Nem eu sei, somente o Pai sabe. Não permita que esta guerra de influência deixe você de fora do reino celestial. Outro verso bíblico desse capítulo é o versículo 7, e diz que haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Né? Fomes, o lado social da igreja, atuando aí para saciar a fome de muitas pessoas. A gente vê nesse período aí de natalino, de final de ano, as igrejas se movimentando, fazendo ceias nas vias, né, nas ruas, nos calçadões aí, para que todos venham e comam. Mas, amados, isso não é uma prática de um momento, não. Isso deve ser uma prática o tempo inteiro. Você chega numa igreja no sábado, igreja ali com 50 pessoas, 100 pessoas, 1000 pessoas, milhares, como eu estive esse sábado passado aqui na igreja do NASP em Engenheiro Coelho. Você chega, você entra, você não sabe a situação de quem está ali do seu lado. Às vezes está bem vestido, mas a barriga está seca. Às vezes está ali com um sorriso estampado, mas a alma está dilacerada. Então, quando o Senhor Jesus mencionou isso, ele diz, olha, vamos nos preocupar com quem está do nosso lado. Vamos nos preocupar com aqueles que convivem conosco, que estão ali conosco, que você sabe que precisa de alguma coisa. A fome, né? As pestes, as mortes que tem por aí, elas acontecem. Né? E a cada 3 segundos no mundo morre uma pessoa de fome. Já pensou que é isso? 3 segundos, pronto, já foi. Alguém morreu de fome, né? Nesse mundão aí de Deus. Então, são acontecimentos que estão se dando hoje para que alimentemos o preparo para a volta de Jesus, porque nem o dia e nem a hora você sabe.
nem eu sei. Somente o Pai sabe. O outro verso é o versículo 11, diz: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Mais uma vez, o engano aí, sendo patenteado no processo do preparo para a volta de Jesus. Eu gostaria de me deter um pouquinho nesse aspecto aqui desse verso, porque ele é muito abrangente e ele mexe muito com a nossa sensibilidade de ser cristão. Por exemplo, o que acontece hoje? Falsos profetas que surgem. A coisa mais fácil que existe hoje, irmãos, é você fundar um movimento religioso. Quer seja dissidente, quer seja com nova doutrina, quer seja ideologia diferente e tal. É muito fácil. É muito fácil. A pessoa aluga um salão, coloca ali 100 cadeiras, 200 cadeiras, uma caixa de som potente, você começa a falar e, de repente, você enche o lugar. Por quê? Porque as pessoas estão sedentas, elas querem ouvir a palavra. E quando elas entram ali, elas não estão interessadas se é a verdade, se é um conjunto doutrinário verdadeiro, mas elas querem ouvir a palavra. E, nesse processo, o engano pode estar ali, presente, de maneira segura, né? De forma visível. Forma visível. Por isso, amados, veja só. Por que isso acontece? Primeiro, a mercantilização da religião. A religião hoje virou um comércio. E, para alguns, é um comércio lucrativo, né? Os dízimos, as ofertas, os pedidos especiais de doações, tudo isso influencia nessa mercantilização. A Igreja Adventista ela trabalha diferente. A Igreja Adventista, o dízimo e as ofertas vão para um lugar só. Aliás, o dízimo vai para a associação, parte das ofertas também vem para a associação. Então, nós não temos poder de usar esses dízimos e essas ofertas que vêm para a associação, para a igreja, para o cofre da igreja, mas aí fora não é assim. Aí fora chegou o dinheiro na igreja, é para o bolso. Né? É para o bolso. Outra coisa, a pluralidade de credos, possibilitando uma escolha por opção. Não por certeza espiritual, não, é por opção. Eu quero uma igreja que eu cante, que eu pule, que eu grite. Tem uma igreja assim. Eu quero um movimento religioso que eu me sinta bem lá, feliz, do jeito que eu for, eu vou de bermuda, eu vou de calça comprida, etc., mulher e tal. Então, eu tenho uma igreja assim, entendeu? Eu quero um movimento que não fale sobre pecado, não fale. Só fale do processo salvífico do Senhor. Então, também tem. Né? Então, essa pluralidade de credos possibilita uma escolha por opção. Eu escolhi, mas não por certeza espiritual. Entenderam? Outra coisa, a infiltração da sociedade na justiça, na tentativa de modificar o sentido verdadeiro de servir a Deus, acontece. Né? Acontece. Muitos cristãos sendo presos por aí, né? Sendo perseguidos por seu credo, por sua forma. E, por último, aqui nesse aspecto do verso 11, há uma expressão viva e clara do que significa Babilônia. É esse monte de falsos profetas. Babilônia é confusão, né? É mistura, é um lugar onde todos se encontram com pensamentos diferentes, mas o fim é um só. Então, quando Jesus disse que surgiriam falsos profetas, ele estava dizendo, olha, eu vou voltar, mas o dia e a hora vocês não sabem, nem eu sei, nem os anjos sabem, somente o Pai que está no céu. Muito bem.
Aí vem um conselho em meio a todas essas advertências que o Senhor nos apresentou aí. O verso São Mateus 24, versos 13 e 14. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado por todo mundo, para testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Que coisa, né, amados? Em meio a todo esse arquétipo de informações que o Senhor nos apresenta, ele coloca para nós aqui, dizendo, olhe, quando o evangelho for pregado em todo mundo, então será o fim. Ele fala que será o fim, mas ele não diz nem o dia e nem a hora. Esses versos do capítulo 24, eles retratam para nós de maneira bem claro que o Senhor Jesus está voltando. Porque quando você começa a ler esses versos e você percebe que tudo que tem ali já aconteceu e tem acontecido, nos dá a certeza nítida de que ele está voltando. Agora, vamos entender por que nós não sabemos nem o dia nem a hora, ou não nos foram revelados nem o dia nem a hora. Vamos entender um pouquinho esse aspecto aí. Primeiro, para proporcionar a nós, a você e a mim, tempo para arrependimento dos nossos erros e dos nossos pecados. Amados, o momento é agora, a hora é essa, que eu preciso despertar em mim todo o interesse possível pela volta do Senhor Jesus. E com isso acontecendo, com esse momento acontecendo na minha vida, eu preciso confessar meus pecados. Pecados que, às vezes, eu acaricio, né? Você acaricia. Pecados que você gosta, que eu gosto, às vezes, me incluo entre vocês nesse aspecto, né? Mas Deus está dando a você e a mim um tempo de arrependimento, de reconciliação com Ele. Outra coisa, pelo poder do Espírito Santo, com o auxílio do Espírito Santo na minha vida e na sua vida, vamos procurar viver uma integridade espiritual marcado pelo amor a Deus e pelo amor ao próximo. Deus está dando tempo para tudo isso na nossa vida, queridos. Diz ainda, fique alerta, mantenha contato diário com Deus. Jesus disse várias vezes, vigiem e orem. Se Cristo demorar, não desanime, nem perca a sua fé. Porque os acontecimentos estão aí se dando a cada momento, mas nem o dia e nem a hora nós sabemos desse grande evento. Tem um texto Espírito Profecia que eu queria ler para vocês. Está no Eventos Finais. Eu vou ver a página e até o final eu digo para vocês a página. Foi-me mostrado que o Espírito do Senhor está se retirando da terra. O poder mantenedor de Deus logo será recusado a todos os que continuam desrespeitando os seus mandamentos. Os relatos de transações fraudulentas, homicídios e crimes de toda espécie chegam até nós diariamente. A iniquidade está se tornando uma coisa tão comum que não ofende mais a susceptibilidade como em tempos passados. Amados, esse pensamento me diz três coisas de maneira bem clara. O Espírito Santo, Deus está agindo para a volta de Jesus. O Espírito Santo está sendo retirado da terra. E com isso, cada um age conforme o seu instinto, conforme o seu querer, conforme a sua força. E os atos de transações fraudulentas e usuras e outras coisas mais vão continuar acontecendo com toda a força, com toda a pujança.
Mas, queridos, o que me chama a atenção mais nesse verso é quando diz, nesse texto que eu acabei de ler, é quando diz que a iniquidade está se tornando uma coisa tão comum no mundo aí fora e com muita tristeza também entre nós. Falo isso com muita tristeza. E aí, o que é que nós temos que fazer? 1 Reis 18:21 diz, Elias ali, clamando ao seu povo, ele fala, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se não, segue a Baal. O que nós não podemos ficar, amados, na altura dos acontecimentos que vivenciamos hoje, em dúvida, conta uma história com né, apenas para ilustrar, e quem sabe você já ouviu essa história, mas faz bem repetir, né? Diz que Satanás estava, aliás, tinha um muro separando o povo de Deus e o povo e os perdidos. E em cima do muro tinha alguns ali, e de um lado Satanás com os perdidos, querendo visgar os que estavam salvos. E alguém olhou assim para o inimigo e disse, olha, você não, e esses que estão em cima do muro, por que você não puxa logo para cá? Ele disse, eu não estou preocupado com isso, porque esses aí já são meus, já. Eu estou preocupado com os que estão lá do outro lado. Então, quando eu decido servir ao Senhor, eu estou dizendo que eu estou do lado do Senhor. Esse foi o apelo do grande profeta Elias, né? Esse foi o apelo dele. Olhe, se vocês querem servir ao Senhor, segui-o. Senão, sigam a Baal, né? Outro verso bíblico para fechar o nosso tema de hoje se encontra em Apocalipse 7, 13 a 17. E um dos anciãos falou dizendo, estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as embranquearam no sangue de Jesus. Por isso, estão diante do trono de Deus. Amigos, o Senhor Jesus vai voltar. Não sabemos o dia nem a hora, mas ele vai voltar. Enquanto esse momento não chega, vamos lavar as nossas vestes de pecado no sangue de Jesus. Esse processo de lavar essas vestes diz para mim que a minha vida espiritual tem que ser uma constante. Não é um momento, um ápice ali, um momento apoteótico, não. É uma constante, onde nessa constância diga para mim que eu estou do lado do Senhor. E aí? Como é que você se encontra nesse momento? Aquela perguntinha que eu fiz lá no início, de 0 a 10, onde é que você se encaixa no seu processo espiritual, nessa espera para a volta do Senhor Jesus? Nem o dia, nem a hora nós não sabemos, e não vamos saber, porque somente o Pai sabe. No momento que for para acontecer, ele vai dar a ordem, e aí a Sarah White, no livro do Grande Conflito, descreve esse momento, o Senhor Jesus descendo com milhares e milhares de anjos, trombetas, né? E ele descendo ali para colocar o seu trono de uma vez por todas, onde a morte vai ter um fim, onde a depressão vai ter um fim, onde a miséria vai ter um fim, e onde todos nós seremos revestidos do poder do Senhor, nessas vestiduras brancas, para vivermos eternamente com Ele. Quem sabe eu estou falando para alguém aqui nesse momento que está um pouco distante desse processo. Amigo, como você não sabe nem o dia nem a hora, ainda há chance para você.
dá oportunidade para você. Quem sabe eu estou falando aqui nesse momento, nessa multidão de pessoas nessa sala, que tem vivido aí a sua vida um pouco indiferente, né? Sem aquele compromisso firme de estar aí ao lado do Senhor, né? Na guarda do sábado, no padrão de vida, tal. Amigo, ainda há tempo de você reestruturar a sua vida e se colocar inteiramente seguro nas mãos do Senhor. Por isso, ele vai voltar. E quando ele voltar, ele vai trazer o galardão para aqueles que fizeram a sua vontade. Vão entrar no seu reino, viver para ele, viver com ele para sempre. E os que não optaram por obedecer ao Senhor, fazer a sua vontade, serão queimados eternamente, para que a terra seja renovada, refeita, e o Senhor Jesus desça com os seus salvos para viver eternamente nesse lugar. Deus abençoe a tua vida. Como você não sabe nem o dia nem a hora, a chance está aí de você reestruturar a sua vida espiritual e se colocar inteiramente nas mãos do Senhor. Que Deus te abençoe. É o nosso desejo nesta manhã, em nome de Jesus. Vamos orar? Gilberto, Senhor, oi. Antes do senhor orar, nós vamos ouvir um hino especial para esse apelo especial que o senhor fez, né? Amém. Vamos então. O Espírito Santo usou o senhor hoje para trazer para nós a recordação das promessas maravilhosas do retorno de Jesus e também como nós reagimos diante dessas promessas, né? E a nossa reação deve ser uma reação de preparo, né? De espera, de missão, de cumprimento da missão. E nós não sabemos nem o dia, nem a hora, mas nós sabemos que as promessas já estão todas se cumprindo e que não vai demorar, e não vai demorar. Então, o senhor fez um apelo aí, né? É a nossa esperança. O senhor fez um apelo aí para que nós possamos fazer um balanço, né? Nós estamos no final de um ano, é a última semana, né? E a gente percebe que as empresas fazem isso, né? Elas abaixam as suas portas em algum momento e elas escrevem lá na frente, fechado para balanço, né? Para balanço. Então, esse é um bom momento para nós fecharmos para balanço, para avaliarmos como nós temos nos encaixado, né? Ou como nos encaixamos durante esse ano todinho nas promessas, né? Do retorno da volta de Jesus. E esse é um momento assim para que nós possamos refletir e renovar a nossa esperança de que não vai tardar e Jesus vai voltar. Nós vamos ouvir esse hino então, vamos cantar juntos, quem sabe, e que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar nos corações diante desta mensagem poderosa e desse apelo poderoso de renovação na promessa da breve volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, pastor. Amém.
lá, meu pastor. Maravilhoso Pai, nosso Deus eterno, a nossa gratidão, Senhor, por tua paciência conosco. As promessas da vinda do teu Filho estão aí escancaradas para nós na tua palavra. Mas quantas vezes, ó Deus, deixamos de dar ouvidos a essas promessas para atender aos nossos clamores pessoais e não temos a coragem de decidir colocar um ponto final naquilo que tem atrapalhado o nosso relacionamento contigo? Ó Senhor, de maneira muito especial, nós já ouvimos os passos de um Deus que se aproxima. Nos ajuda, Senhor, a reformularmos a nossa vida, a entendermos de que não sabemos nem o dia nem a hora, mas sabemos que tu vais voltar, Senhor, e o teu reino vai ser instalado para sempre, sem pecado, sem miséria, sem morte. Oh, Senhor Deus, coloca dentro de nós, na unção do teu Espírito, Senhor, o sentimento de querermos permanecer na tua presença. Quantos, ó Deus, quantos aqui na sala estão nesse momento carecendo desta oportunidade para estar contigo para sempre no reino celestial? Quantos na tua igreja, Senhor, estão também carecendo desta oportunidade, Senhor? Por isso, Pai, nos tome em teus braços, nos ajuda a termos um preparo consciente, sólido, para a volta do teu Filho Jesus. Os sinais que tu apresentaste na tua palavra, Senhor, estão se cumprindo a cada momento diante de nós. A incredulidade é nossa, Senhor. Por isso, Pai, repreende-nos de tal forma que o teu poder, o teu Espírito Santo nos conduza de maneira segura à tua presença, certo, e que tu estás voltando para estar conosco eternamente. Abençoa cada um que faz parte dessa sala, abençoa os mentores dessa sala, pastor Wagner e a sua equipe, e nos dá a certeza, Senhor, de que logo, logo, não muito longe, nós vamos ver, ouvir o céu se abrindo, teu Filho descendo com milhares e milhares de anjos para levar os teus escolhidos para a eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, eu gostaria de agradecer ao pastor Wagner pelo convite para ministrar a palavra com vocês. É sempre um grande privilégio, uma grande responsabilidade, um grande frio na barriga. Mas, como eu digo sempre, o friozinho na sua barriga aquece o nosso coração. Pastor, eu tenho... Gratidão, pastor. Tá certo. Pastor Zé, eu tenho 5 coisas para te dizer. Vou dizer logo 5, viu, pastor Wagner? Eu te amo, preciso do senhor para ser feliz. Ok. Toda a parte visível de Deus. Eu creio mais em Deus porque o senhor existe. Estou na expectativa da quinta. Vou levar o seu abraço para o pastor Quirino, que eu vou me encontrar semana que vem lá em Imperatriz, no Maranhão. Bênção. Rapaz, que bênção, que bênção, que bênção. Meu pastor, essas palavras estão cravadas no nosso coração para todos da sala. A gente ama uns aos outros, precisamos uns dos outros, reconhecemos que em Deus podemos estar entre nós, então que Deus possa continuar lhe abençoando o pastor Wagner nesse grande processo. O pastor Abdoral aí, na casadinha de hoje, aí, entre ele e eu, ministrando aqui na sala. Um forte abraço. Deus abençoe a todos. Estamos aqui às ordens, viu? Muito obrigado mais uma vez. Pastor Wagner está aí para receber o agradecimento e devolver. Pastor, é muito lindo isso, né? Um camarada com a sua experiência, seu tempo de dedicação à obra. Agradecer por estar aqui. Somos nós que agradecemos
sua disponibilidade, viu, pastor? De estar aqui dando legitimidade. Eu digo sempre que os pastores que congregam conosco aqui, que participam desse movimento, trazem identidade adventista para esse movimento. Então, muito obrigado pela sua presença de sempre. O senhor é um homem de Deus. Muito obrigado, viu, pastor? Seja louvado, pastor. Outra coisa, esses dias eu fiquei impressionado aí do cuidado, né? Nas minhas viagens aí, saindo de madrugada dos hotéis aí e tal, poder aproveitar a parte fria do dia, não tive condição de entrar na sala e tal. E aí alguém manda uma mensagem para mim: o que está acontecendo? O pessoal sente falta, meu pastor, sente falta e pergunta mesmo, meu amigo. Eita, obrigado, pastor. Que Deus abençoe ao senhor, a sua esposa, a Hannah, né? E que também tem esses dias de férias aí, de bênçãos, junto aos seus e junto aos amigos da sala. O senhor vai estar na Aldeota, né? Vou, Aldeota, inclusive já vou aproveitar, o senhor já deixou a bola pingando, né, pastor Esmeralda? Agora é de voleio. Agora eu vou bater de chapa para não dar problema para ninguém lá no ângulo, ó, pastor. O poder da semelhança. Wagner, o gestor da sala, estarei com minha família, minha família. Muitos da sala, alguns moderadores já estão se deslocando para estarem lá, já estou sabendo que tem um grupo indo e fico muito feliz com isso. Na Igreja Adventista Sétimo Dia de Aldeota, Rua Nunes Valente, 3050, Dionísio Torres, Fortaleza, Ceará. Vamos estar aí fazendo festa do céu. Inclusive, pastor, a sequência da programação já está prontinha aqui, ó. Coisa linda. Vou mandar lá para o pessoal responsável, o Aldeota. Pastor, dando vontade. Pastor, a igreja da Aldeota é uma grande igreja, viu, pastor? Você vai gostar, viu? Os irmãos amáveis, prestativos e também esperançosos na volta de Jesus, viu? Amém, uma pastor. família muito querida daquela igreja ali. Com a graça de Deus, está com essa igreja lotada para poder glorificar o nome de Jesus. E aí, pastor, uma outra ideia é que o pessoal que está indo para a Europa, lá para a Itália, para a gente fazer a nossa Sala 57 junto com os irmãos da Europa, o pessoal aqui do Brasil está de vento em popa, inscrição, se organizando, tem um monte de gente ajudando a gente, e a gente precisa que você, da Europa, faça a sua inscrição junto com o link que nós disponibilizamos, para que nós organizemos tudo e não fique faltando nada no período que você vai fazer parte conosco desse culto de adoração ali em Verona, que vai ser uma bênção. Deus tem movido as peças nessa direção. Então, o pessoal da Europa precisa fazer a inscrição e você do Brasil ratificar, já que você colocou o seu nome na pré-inscrição. Ok? Prontinho. Maravilha. Repete a data aí para a gente, pastor, só para a gente não errar o dia. Aldeota vai ser no dia 7 de janeiro de 2023. Vai ser num sábado. 7 de janeiro de 2023. Exatamente. Maravilha. Eu vou estar de férias, pastor, mas todo sábado nós estamos na igreja. Então, estando na igreja, tendo a opção de beneficiar e de adorar com os irmãos, vamos adorar juntos, que vai ser uma bênção. Com certeza. Pastor Wagner, fica um pouquinho aí. Pastor Gilberto, muito obrigado. Excelente dia para o senhor, um bom encontro com o pastor Abidoral. E eu fiquei até com vontade de dar um pulinho em Engenheiro Coelho, para dar um abraço ao vivo e a cores. Infelizmente não vou poder, vou ficar só na vontade. Mas um dia eu apareço lá em Caruaru. Pastor Wagner, é o seguinte: o senhor fica com vontade de entrar na sala todo dia, igual eu, assim? Porque só tem terça e sexta, rapaz. E aí, quando é nos outros dias, eu fico com bordo, mas não é possível. Pastor, tá assim também, sabe? É um negócio que a gente acorda, já quer, né? Isso é bom porque aprendemos que esse lugar nos traz benefício a outras pessoas e está nos educando, pastor, a adorar na madrugada. O senhor entrou falando sobre isso. A frequência nossa oscila, né? Nesse período de férias cai um pouco, o pessoal está em trânsito, nem sempre tem internet adequada, nem sempre estou na casa adequada,
para você entrar na sala, mas veja, querido, o que a gente não quer é que você deixe de adorar na madrugada. Não é a sala. A gente está tentando educar o nosso povo a reorganizar a vida para poder chegar cedo. Conversando com alguém outro dia, falou assim, pastor, mas a madrugada é muito difícil. Na madrugada não é muito difícil. Você tem que se despedir da lua cedo para dar bom dia para o sol cedo. Se dormir tarde, não acorda cedo, irmão. Aí, pastorzão, para dormir cedo, precisa reajustar a agenda. As prioridades, né? Ah, mas eu não posso, eu sou médico, enfermeiro, trabalho como bombeiro, que esse povo não tem hora, né, pastor? Não Trabalho tem. como pastor. O pastor é uma vida de louco, meu amigo. A gente não tem hora para dormir, né? Durante a semana o relógio gira. Mas assim, ó, tirando as exceções, você pode organizar para dormir cedo. É só não ficar vendo jogo, novela, essas coisas que não prestam na televisão, filme, série. Você vai dormir cedinho, irmão. Vai dormir cedo. Agora, você é profissional de uma outra área. Não pôde naquele dia acordar cedinho porque você foi dormir 3 por causa da sua profissão, ou girou à noite lá no hospital. Amigo, durma, descansa, acorda, vai no link e assiste a reunião que está lá no YouTube para você. Só não deixa de participar. Agora, em outros casos, você, mesmo profissional de saúde, ou você procura, dentro da sua possibilidade, estar nas primeiras horas, quando você acordar, separadinho para Deus. Pastor, só antes do testemunho aqui, nós estamos na última semana do ano, né, rapaz? Daqui a alguns dias já estamos quase conseguindo enxergar 2023, está ali já na esquina, né? Eu quero fazer duas coisas nesse momento aqui. Primeiro, em nome de toda a sala, né? Agradecer porque foi um ano, apesar das circunstâncias, um ano maravilhoso. E assim, diante das circunstâncias da vida, né, daquilo que traz peso para o dia a dia, daquilo que traz apreensões, né, luto, perdas, uma série de coisas, a Sala 57 é um oásis. Eu sempre digo isso, né? É aquele lugar de descanso na pessoa do Espírito Santo, essa família gostosa, né, que a gente fica ansioso para ver todo dia, por isso que quando não tem a gente fica ali com vontade de ver, porque são as pessoas também que estão aqui, né? Eu abro as janelinhas, fico olhando aqui e quando a gente se encontra é como a gente diz sempre, né? Parece que a gente já se conhece há um tempão, já se viu há um tempão. Então, eu quero agradecer assim em nome da sala, né? Pelas madrugadas, pela sua família, pela sua dedicação. Agora para o período de férias, né? Criando toda uma logística, uma estratégia, né? Elaborando, preparando aí a jornada de oração, né? Das 40 madrugadas. Tudo isso leva tempo, tudo isso dá trabalho, e eu quero agradecer de coração em nome de toda a sala, né? Pelo seu empenho. Essa é a primeira coisa. E a segunda, sexta-feira que vem, provavelmente você já vai estar aí nas férias, né? Provavelmente vai ter viajado, já vai estar em outro lugar. Estaremos juntos aqui na sexta-feira, se tudo correr bem, né? Se Deus quiser. Mas pelo sim, pelo não, eu queria que você desse um recadinho aí para esse povo todo que vai sair de férias, antes da gente chamar o testemunho que eu vou falar daqui a pouco. Queridos, eu agradeço o seu reconhecimento, pastor. Assim, fazer a sala acontecer, para mim, é um privilégio. Eu sou mais beneficiado com isso, né, pastor? Porque o senhor é pastor e sabe que um ministério ativo que provoca transformação na vida das pessoas é o nosso sonho. Nosso sonho é ver pessoas transformadas. O nosso sonho é ser transformado por Deus, que é um milagre extraordinário. E a sala tem me dado isso de presente, né? Cada testemunho que eu colho, cada pessoa que eu conheço, cada lugar que eu vou,
Cada pessoa que passa por mim, eu sou 57, eu sou 57, sei que tem uma coisa boa acontecendo no coração daquela pessoa, né? E aí imagina casamentos recuperados, pessoas que voltaram para a igreja, pessoas que entregaram a vida a Jesus, né? Doenças curadas aqui, pastor, sobretudo, as pessoas encontrando o caminho de uma vida cristã saudável que realmente prepara para a vinda de Cristo. Isso não tem preço, não tem férias, não tem idade, não tem chuva, não tem sol. Então, eu sou o maior beneficiado, por isso estou aqui. Meu recado para você, nessa última semana, é um estilo de vida. É um estilo de vida. É na madrugada, é com o batismo diário do Espírito Santo, é semelhante a Cristo, é cravado na missão, falando de Cristo todo dia, é levando a sua vida como primeiro estudo bíblico, é abrindo a Bíblia para as pessoas confirmarem que essas verdades da palavra podem ser vividas através de você, e é desta maneira que a gente espera Jesus. O pastor pregou aqui hoje, não importa a data, irmão, sinceramente, a mim não importa. Se ele voltar daqui 200 anos, a geração que ele vai voltar, vai festejar, vai celebrar, o que importa é que esteja preparado. Ah, você não quer que ele volte hoje? Hoje. Quero que 2023, pastor, seja o último ano da história do planeta. Eu desejo isso. Mas mais do que isso, eu desejo estar preparado todo dia. Amém, amém. Eu estou aqui vendo, né, os agradecimentos que estão aparecendo aqui, né, as declarações, tudo isso é muito bom, né? Eu estou até imaginando aqui, acho que eu vou colocar a Kelly numa fria aí, né? Eu estou imaginando aqui um clipe, né, para finalizar na próxima sexta-feira, aparecendo aí o pessoal da sala de máquinas, né? Quem sabe algumas janelinhas, porque eu estou aqui agradecendo o pastor Wagner, mas é um vagão inteiro de gente, né? Tem aí o Gabriel toda madrugada, os moderadores, pessoal da intercessão, é muita gente e merece aí um clipezinho, né, Kelly? A Kelly deve estar olhando aí um clipezinho para Pastor, finalizar. eu fiz uma conta mediana. Nós temos direta e indiretamente envolvidos na execução da sala, desde os grupos de oração, com administradores, intercessores, moderadores, pastores, o Wellington com o jejum, o pastor Simei com culto na segunda-feira. Nós temos, em média, direta e indiretamente, 400 pessoas envolvidas na execução da sala. É muita Que gente, bênção, pastor. Só que de bênção. pastores, nós temos mais de 70 pastores cadastrados que participam intermitentemente e de forma constante na sala. Isso é um negócio extraordinário. E aí, meu sonho para 2023 com a sala, pastor, é que a gente saia dos 7.000, mais ou menos, que a gente tem tido todo dia, para 14.000, 20.000, 30.000, porque eu não quero acreditar, pastor, que a sala seja fruto apenas de um momento de pandemia. Nós não estamos aprendendo um novo modelo que devemos levar mais pessoas a se ajustarem e participarem disso. Então, meu sonho é continuar crescendo, crescendo e crescendo, e vamos embora, pastor. É crescer para a glória de Deus aí. Verdade. E férias para mim, na verdade, é estar aqui na sala. Isso é que é férias. Melhor que Vamos embora, né, meu pastor? Isso é bom bora. demais, meu amigo, é bom Senhor demais. Wagner, daqui a pouquinho o senhor vai, se estiver por aí ainda, voltar para orar para a gente no final do É. testemunho. Rapaz, olha, eu estava revendo aqui o testemunho da Nathalie. Que bênção! Nós vamos rodar agora, né? A alegria de rever, né? A gente está tendo agora nas férias. Aliás, vira e mexe, alguém manda mensagem, né? Olha, alguém pode passar para mim? Que dia que teve aquele testemunho? Olha, passa aqui. E agora nas férias a gente está tendo um pouquinho disso, né? Que é uma bênção tremenda. E ao ouvirmos o testemunho aqui da Nathalie, né? É importante a gente prestar atenção também na importância da mãe, né? A participação da mãe, a oração, né? O empenho ali. É um testemunho curto, mas vale a pena. Vamos acompanhar aqui, pastor. No final, o senhor volta aqui ao vivo e a cores para fazer a oração de Eu vou gratidão. postar, pastor, o link completo com a mensagem, porque nesse dia a Nathalie dá o testemunho, mas ela prega também sobre as 3 mensagens angélicas. Então, nós vamos colocar à disposição via lista de transmissão para você rever também o sermão da Nathalie sobre as 3 mensagens angélicas. É tremendaço
uma menina de 13 anos pregar um tema complexo, mas tão assertivamente como ela fez. Agora vamos ver o testemunho e depois você vê mais tarde a mensagem dela na íntegra. Que bênção. Vamos chamar a Nathalie, então. A Nathalie, né? A gente confunde aqui. Eita, glória a Deus, né, irmãos? Que maravilha. Pastor Lucas, deixa eu chamar o senhor aqui e deixa eu chamar a Natinha também, que está ali ainda. Opa, Pastor Abdoral, lindinho. Deixa eu trazer aqui. Pastor, e aí, o coraçãozinho vendo uma bênção dessa, como é que tá aí? Muito bom, muito bom. Ver como ela falou bem, ela foi fiel ao texto, ela tem assim uma capacidade muito boa de, na sua simplicidade, deixar um texto que é complexo, claro, e também a sua suavidade, né? Algo bem suave, algo bem leve, de começo ao fim. O tempo passou rápido e eu fiquei muito feliz que mais Nathalies possam aparecer na sala 57 e assumir o seu papel para essa geração. Isso é a sala 57, né? É a sala de jovens, adultos, homens, mulheres, e isso faz toda a diferença. Muito feliz pelo que eu ouvi, muito feliz também pelo que vi. Eu quero localizá-la novamente, pastor, só um minutinho que eu quero que o senhor ore por ela. Me parece que o sinal dela deu uma caidinha, deixa eu dar uma conferida, até porque ela Nathalie, levanta a mãozinha para mim, por favor, novamente. Ah, tá. Pediu para eu trazer o cantinho aqui, deve ter acontecido alguma coisa com a bateria do aparelho, que é provável que isso tenha acontecido. Deixa eu organizar aqui. Pastor, essa família deu um testemunho ontem, que é algo extraordinário. Oi, voltamos com você. Tudo bem, meu anjinho? Tudo. A internet caiu naquele lá e vamos colocar aqui então, né? Isso. O pastor estava falando da sua clareza, como você foi assertiva a um texto complicado, conseguiu trazer a mensagem claramente para nós, e a suavidade da sua voz, né, a simplicidade, a singeleza de uma criança, dá para essa mensagem ainda maior vigor, né, sendo trazida pela voz de uma adolescente, né, com tanta consistência como você trouxe, né? A calma com que você dirigiu o texto, né? Diante de tanta gente, mostra que você está sendo preparada para voos ainda mais altos na presença de Deus, viu, filhinha? Amém. Parabéns por isso, né? Pastor, essa família está vivendo uma experiência absolutamente renovadora no espírito. Eles estão morando numa chácara muito próxima à cidade e eles vivem uma vida de missão muito intensa hoje, né? Vou mostrar aqui algumas fotos dessa garotinha, compartilhando a experiência dela com... Nathalie, vocês saem todo dia para fazer visita, filha? Quase todos os dias. Só os dias que assim não pode, que é o de sexta-feira que a gente prepara tudo para receber o sábado, que a gente não sai. Mas o restante a gente sai todos os dias. Só quando tem alguma coisa assim imprevista que a gente não pode sair, a gente não sai. Mas a gente tenta ir todos os dias possíveis, porque nós sabemos que existem muitas pessoas que precisam se libertar das garras do pecado, né? E é justamente essa a nossa missão. A gente sai lá e vai pregando as 3 mensagens angélicas e vai de bike. Às vezes está chovendo, aí tem um negócio de lama lá, a gente tem que atravessar. Mas é muito bom, muito gratificante ver que as pessoas agradecem. Essa fotinha aí, o que é? É o estudo bíblico que a gente dá aqui com as crianças. Enquanto a sua mãe está lá dentro no templo, que aí vocês estão estudando a Bíblia com as crianças, é isso? Exatamente. Porque na sua casa tem uma igreja sendo construída. Eu mostrei ontem uma tenda onde vocês estão fazendo culto no lote da chácara, onde vocês já têm, inclusive, um espaço para vocês realizarem uma igreja. Mostramos ontem, né? Esta é a tenda que está
literalmente germinada a casa da Nathalie, né? A mãezinha, o paizinho e a irmãzinha da Nathalie estão junto ao pastor dessa igreja local realizando esse trabalho aí. E esse público aqui veio depois de um clamor de uma semana para que eles aparecessem, e pessoas estão ali entregando a vida a Cristo já. Aí você está com violão, como é que é o nome da sua irmãzinha? O nome da minha irmã é Melissa. Isso, e você tá com violão com esse Mel. senhor. O que aconteceu aí nesse dia? Bom, nesse dia a gente foi até o mercado de artes, que a gente, mais ou menos uma vez por mês, vai em Feira de Santana, que é a cidade mesmo, e a gente vai lá simplesmente para pregar e a gente aproveita para resolver as coisas que a gente precisa. Mas nesse dia a gente foi no mercado de artes e ali a gente foi pregando para as pessoas e a gente encontrou esse homem. E a gente prega, toca, canta, e as pessoas ficam muito felizes porque elas recebem uma palavra de conforto, de esperança. É muito bom para a gente também. Me A gente explica. cresce muito. Vocês saem com a Bíblia na mão, com o violão, e vocês param no meio da rua, você abre a Bíblia e começa a pregar para eles, canta, as pessoas param para ouvir, é isso? Sim, tanto isso como a gente vai visitando em pessoas específicas. Como essa senhora aí? Sim, como essa senhora. Aqui nos Sim. arredores, a gente já visitou tudo, que é a comunidade da Barroquinha, e também tem o Fulô, que a gente já começou também, muita gente, e visitamos também bastante gente. A gente vai com a Bíblia e leva Bíblia e oração. É isso. E leva o livro, esse que é o livro do ano, né? Aham. Sobre a mensagem de esperança. Esse não é o livro do ano, nosso é o último convite, o livro do ano, né? Esse é do ano passado. Eu vi que vocês, esse aí é um outro senhor que vocês estão, vocês saem de bike, né? Como você, aí a mamãe que testemunhou ontem com vocês, Uhum. muitas vezes sai de bike. Você falou que tem lugar que passa que tá cheio de água, né? O que é isso aqui? Pois é. Estrada de chão aí, quando chove, aí cria umas poças de água. É um trabalhinho para passar, mas a gente passa. Isso tudo para pregar o evangelho, né? É sim. Isso é uma benção. Você morava no condomínio, né, filha? Com piscina, um condomínio com estrutura bem legal, e você hoje está morando numa chácara, não é distante da cidade, mas o suficiente para estar na cidade pregando a palavra. Você sente falta do condomínio? Bom, como é que eu posso explicar isso? O condomínio foi muito bom. A gente cresceu muito espiritualmente lá. A gente começou esse ministério de visitação de casas lá. Porém, assim, eu sinto assim, uma saudade gostosa do pessoal, de brincar com as pessoas, mas aqui a gente tá com o propósito firme de pregar o evangelho. E é isso aí, a gente tem que estar focado nessa missão. Lá no condomínio, vocês visitaram casa por casa? Visitamos casa por casa. E quantas casas tinham lá no condomínio? Tinham 105. Foi uma experiência muito boa, mas a gente, bom, não volta mais para lá. Só se for para visitar o pessoal novamente. Aqui que a gente vai permanecer, terminar a obra. Que família é essa aí que você está visitando? Sim, essa família a gente visitou com o irmão João e Dona Milu, é uma senhorinha muito agradável. E a gente já conhece a família dela toda, muito agradável. A gente conhece, passa a palavra. E a gente vai visitando, é muito bom. Olha aí, tomando um caldo de cana, comendo um milho, agora sim o livro do ano, o último convite. E aí, pregando a palavra, né, filhinha? Sim, Tocando, olha aí, ó. Você toca violino, né? toco violino. E essa mesa aí, o que é essa mesa? É a nossa mesa de estudo com as crianças. A gente passa a lição, tem um estudozinho, e a gente tá mais ou menos no 6º, 7º estudo.
Vocês estão estudando ouvindo a voz de Deus ou é algum estudo específico para É um criança? estudo específico para as crianças. Não sei se dá para ver aqui, mas é o Conectados. Esse aqui coloridinho, né? Aqui, ó. Esse aqui, ó. Sim. Esse aqui, ó. Opa, só um pouquinho. Esse aqui é o Conectados, que é um estudo específico que a igreja faz para crianças. Nosso material é excelente, né? Excelente. Aí é você pregando na igreja, né? Sim. Tão lindinha, né? Você tá tão bem vestidinha, você tá linda, linda, linda. Obrigada, pastor. Parabéns pela roupinha, está todo. Você deixou essa roupa bem linda, viu? Olha aí mais uma casa, né? Bíblias Sim. abertas. A irmãzinha sempre com um sorrisinho. A Mel tem um sorriso lindo. Mais uma senhora que vocês convidaram, né? Para Dona visitar. Angelita. Sim. Filha de Dona Milu, que é aquela que a gente falou. Conheci a família toda. Uhum. E aqui a família, mamãe, Mel e A Nathalie. chuva. E o papai só tirando foto e acompanhando a família. Ele trabalha durante a semana e durante o sábado ele visita com a gente. Deixa eu te perguntar uma coisa que eu fiquei curioso aqui. Ontem, quando a mamãe falava, ela está muito cheia do espírito, né? Assim, as manifestações da mamãe. Alguém pode pensar assim, essas crianças estão indo porque a mamãe está apertando, tá? Como é que é isso aí? Fala pra gente. Bom, quando a gente morava no condomínio, minha mãe conheceu a Sala 57. Ela foi, sim, a primeira a despertar espiritualmente. Porém, quando se vê o exemplo, também se quer seguir. Então, não é uma questão de obrigação, porque a minha mãe disse, bora, e a gente vai por obrigação, mas porque a gente quer. Quando vai para visitar, basicamente, a gente chama para visitar, e quando a gente veio para a roça, a gente estava mais animada do que ela, na verdade. E foi muito bom. O exemplo, a palavra convence, como minha mãe diz, mas o exemplo arrasta. E é muito mais forte você ver o exemplo de uma pessoa vivendo do que palavras. Então foi isso que a gente viveu, o exemplo. Você viu a sua mãe passando pelo processo de reavivamento, descobrindo uma nova experiência com o Espírito Santo. Você ficou impressionada pelas mudanças que estavam acontecendo com a sua mãe. E você mesmo foi para a sua busca infantil, na sua imagem, na sua idade, na sua maturidade. Mas você está passando por um processo de reavivamento. Amém. Você disse para sua mãe assim, nossa mãe, como é diferente ler a Bíblia agora, né? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Bom, anteriormente a gente, tipo assim, li a lição, vou ler a lição, a meditação, e fazia isso por um ritual. E acabou se tornando um ritual vazio, tipo, ler a lição, ler a Bíblia, depois a hora, aí tá bom, terminou o culto. Mas hoje a gente pode ver a mudança. A gente começou a estudar o ano bíblico, ler a Bíblia, assim, orando, pedindo para o Espírito nos dar um novo entendimento, colocar amor pela Bíblia, colocar amor por Cristo. Isso funciona. Isso funciona. Ele coloca um amor, coloca um prazer em fazer as coisas do céu. E é isso que a gente está fazendo agora, vivendo como salvos. Você, então, antes de ler a Bíblia, você pede ao Espírito Santo para te dar amor pela palavra. E aí você diz, isso funciona, porque hoje você tem 13 anos e ama a palavra de Deus. Exatamente. Você estuda a Bíblia todo dia, filha? Todo dia. Como é que é isso? Espírito de profecia junto também. Muita oração, muito jejum, é uma guerra para isso acontecer, principalmente o grande conflito. Gente, que livro difícil. Mas precisa de muita oração, que aí consegue. Você tem o ministério de gravar livros, né? Você gravou Eu Passo para o Reavivamento Pessoal, gravou também o Permanecer em Cristo. Como é que é esse ministério? Você e a sua irmãzinha gravam os capítulos e colocam no canal do YouTube que vocês têm, né? Sim.
E a gente gravou também, não só esses dois, mas Primeiro Reino e Herdeiros do Reino. Herdeiros do Reino, foi Primeiro Reino? Primeiro Reino. E Esse é o livro do pastor Josanã, não é? isso, esse mesmo. Uhum. E a gente lia os capítulos e era uma experiência muito linda. Esses livros são maravilhosos. Eles nos ajudam a fortalecer a nossa fé e a reconhecer algumas coisas que ainda nós precisamos mudar. Mas nós gravamos sim, postamos lá, não só livros como músicas no hino, e tá tudo lá. O Mundo Marques é o nome do canal. E a gente gravou esse Passos para o Desenvolvimento Pessoal, que foi um dos marcos. Você vive uma vida nova, filho, em Cristo? Com certeza. De oração. Depois que a gente começou tudo isso, a gente vai pensando como é bom. É uma felicidade muito diferente do que o mundo pode oferecer. E a gente pensa, eu nunca mais quero sair disso. E é por isso que a gente tem que firmar em Cristo, porque Satanás está tentando a todo momento, porque ele não quer isso. Qual a influência da sala 57 em tudo isso, filhinha? A gente conheceu a Sala 57 quando a gente ainda morava no condomínio, como eu disse. Minha mãe começou a assistir, já estava buscando, começou a buscar, e ela encontrou a Sala 57, como a minha mãe contou no testemunho, foi uma vez na praia, e ela decidiu abrir pelo impulso do Espírito Santo. E a partir daí a gente foi conhecendo as atividades, e uma das atividades foi fazer um grande desafio missionário. Então, minha irmã Mel criou esse desafio. Visitação em todas as casas do condomínio. Esse foi o nosso grande projeto missionário. E daí, deslanchou. A gente começou a transbordar na vida de outras pessoas e assim a gente também cresce espiritualmente. Que coisa mais poderosa isso, né? Eu ficaria aqui a manhã toda ouvindo você, mas eu queria que você falasse para eles que estão ouvindo você, nessa nova trajetória desde a descoberta de tudo isso na Sala 57, o avanço de vocês, uma história que marcou você, que você viveu, uma pessoa numa visita, e as mudanças que estão acontecendo dentro do seu coraçãozinho. Você, Nathalie, antes da vida no Espírito, e você, Nathalie, depois dessa vida no Espírito. Tá, eu vou começar com eu, Nathalie, antes da vida no Espírito. Bom, antes da gente contar o nosso testemunho na Sala 57, minha mãe sempre orava pela gente, né? Ela sempre foi uma pessoa assim de busca e ela consagra a gente todas as vezes no quarto. Ela ajoelha lá na nossa cama e ora a Deus pela nossa vida. E isso tem feito mudanças. Mas, antes da gente contar o nosso testemunho, bom, minha vida era assim, como eu disse, era uma cristã totalmente carnal. E a gente, tipo assim, diz, li a Bíblia, oro, nossa, cristã, tô lindamente bem espiritualmente. Porém, é um pouco diferente quando se vai para a realidade. Ontem eu falei de uma experiência que aconteceu, de um menino que era muito meu amigo e ele acabou criando ideias ateias e até puxando para o lado do satanismo. E aquilo me marcou muito porque eu não tinha bagagem espiritual para transmitir para ele, para rebater aquelas ideias que não são de Deus, certamente. Então, quando eu cheguei em casa, eu tipo assim, cheguei muito, muito abatida. E disse assim, Senhor, eu não consegui ajudar esse menino, mas eu quero que o Senhor me ajude, porque eu vou buscar. Então, o Senhor faça a obra em mim. Então, isso foi um impulso para dizer, você precisa começar a buscar uma nova vida com Deus. E aconteceram, não foi só isso, muitas coisas aconteceram para que eu me tornasse quem eu sou hoje. Porque Jesus Cristo, primeiramente,
porque é Ele que faz a obra. E muita oração, porque minha mãe começou a chamar a gente para orar 3 vezes por dia. Muita oração. Minha mãe começou a fazer jejum. E, bom, a gente faz jejum o tanto que a gente consegue, né? Porque, apesar de tudo, ainda somos crianças. Mas a gente tenta fazer sempre o máximo para Deus. É isso que é viver espiritualmente bem. Sempre dar o máximo para Deus. Para levar outras pessoas a conhecer a Deus também. Muito bom, muito bom. Deus seja louvado. Eu ficaria aqui conversando com você. Eu vi que a mamãe todo o tempo cuidou de tudo, né? O discipulado dela e do cantinho é intenso. Dá um abraço na Melzinha, tá bom? Diz que ela é linda também, especial. Sua mensagem foi maravilhosa. O pastor Lucas Alves, o senhor sabe que a divisão é intensa, né? Então, ele teve um compromisso, pediu gentilmente licença, mas estará aqui na segunda-feira para... Ó, a Melzinha lindinha aí. Tudo bem? Tudo bem, meu anjo? Fala comigo aqui um pouquinho. Oi? Bom dia, com alegria. Bom dia, com alegria. Tudo bem com você? Tudo sim. Legal, bom demais ver vocês, viu? Essa família linda, vocês duas aí trabalhando com a mamãe e com o papai pela extensão do reino de Deus, tá bom? Amém. Glória a Deus. Maravilha, um abraço na mamãe e no papai também, que devem estar aí muito felizes. Né? Grande abraço, viu? Vamos orar? Um grande abraço. Santo e Muito bem. poderoso Deus, nós agradecemos Nós muito vamos pelas trazer aqui bênçãos, pelos teus cuidados. E trazer o rogamos pastor Wagner ao que o vivo Senhor para essa nos oração. auxilie, ó Deus, o tempo inteiro. Imagina. Que testemunho maravilhoso, né? Que Tremendo, inspiração, né, pastor Wagner? tremendo, pastor, tremendo. É um negócio assim de encher o nosso coração de uma alegria tão grande, pastor. É muito fofinha, né? Uma inspiração e vivendo como salvos. Olha que frase poderosa, né? Vivendo como salvos. Eu estou em Maravilha. contato com a mãe aqui para saber se eles estão podendo falar com a gente. De repente eu trago a Eu Márcia. tentei localizar aqui, não consegui, de repente você consegue aí. Vamos Mas ver é se... uma inspiração, né? Louvado seja o nome do Senhor, viu? Inclusive, enquanto você busca aí, eu acessei aqui o canal, né, Mundo Marques, e está aqui, eu me inscrevi de novo, inclusive, que eu já era inscrito, aí me inscrevi agora no outro aparelho aqui, e tem o audiobook aqui do Passos para o Reavivamento Pessoal e outros também, canal muito bom, né? Maravilhoso, que bênção. Bênção, né, Verinha? Verinha Gondim, que está ali toda bonitona ali, olha. Estarei Ah, no apartamento de Verinha nesses dias, ó. Um beijo, obrigado, viu? Vamos eita, viajar amanhã. glória. Amanhã a gente sai. Daqui a pouco eu falo com você aí, depois da sala. Ela vai entrar aqui, pastor. Eu queria só falar um pouquinho com a Márcia, que é a mãezinha das meninas. Assim que ela entrar, a gente localiza ali. O que é legal, pastor, é assim, é a transformação, né? E a percepção do adolescente que está envolvido com o Espírito Santo e descobre uma nova vida em Cristo. A influência da mãe e do pai na formação, que os pais são absolutamente dedicados, trazem a igreja praticamente para dentro de casa. Eles saem para a roça, pastor, mas não é aquela roça que a pessoa vai se tornar um eremita e não vai entrar em contato com pessoas, né? Vão para o campo, que é uma vida mais saudável, mas muito próximo à cidade, onde se deslocam para evangelizar. Isso é um negócio extraordinário, a percepção correta desse aspecto de sair para o campo nos dias que vivemos, né, pastor? Fantástico, né? E assim, vindo de uma adolescente, como fala com convicção, com tanta clareza, né, que o Espírito Santo dá, e a alegria de estar ali visitando, cumprindo a missão, dando estudos bíblicos, reunindo adolescentes, é uma inspiração realmente e desperta em nós, inclusive, o desejo de fazer mais, né? Eu De nos perguntei para envolvermos mais. perguntei para a mãe, eu perguntei de propósito, né, pastor? Eu falei assim, perguntei para ela, é forçado sua mãe
para a gente não ter a ideia, pastor, que crianças assim são forçadas a fazer. Obviamente, eu acredito assim, pastor, que no estágio de crescimento, a criança, assim como nós também, precisamos ser levados a uma experiência, porque eu sou o pai. Agora, tem a vivência da própria idade de uma criança dessa que mostra a legitimidade, a alegria de estar fazendo isso. E isso vai ficar tão marcado na cabecinha dessas crianças, pastor, que muito dificilmente o inimigo vai arrancar essas meninas do reino de Deus. Que tão marcado fica na cabeça delas. E aí eu queria, pastor, gastar um tempo, investir, pastor, aqui. Márcia, abre sua câmera, por favor. Se for você, a Márcia que acabou de entrar aqui, porque eu tenho várias aqui, então é importante. A mamãezinha, já eu te chamo, tá? Porque é o seguinte, pastor. Eu tenho tido uma convicção muito intensa de que o que falta para os nossos jovens é experiência. Porque eles vêm de uma vida em que geralmente os pais levam as nossas crianças para os templos, para as programações da igreja. Essas programações no templo, muito embora sejam boas, elas não dão conta, pastor, de segurar nossos meninos na igreja. Não dão conta. Esta família está fazendo o correto. Está levando para o templo, desenvolvendo os dons, tocam violão, tocam violino, não importa se você toca ou não alguma coisa, o importante é o dom desenvolvido, e está levando a filha para a rua, os filhos para a rua, para o embate com as pessoas que precisam conhecer a Cristo, e ali elas vão encontrar vigor e experiência para poder permanecer em Cristo. Ali a vida cristã delas é renovada, pastor. É na mesa com estudo bíblico, é cantando na casa de alguém, entrando e abrindo a Bíblia. Irmãos, os nossos cultos não aguentam nem os adultos. É verdade. E só a sala de aula não faz um bom profissional, né? Você tem que sair da sala de aula e ir para a prática, para o estágio, é o dia a dia. Na verdade, é isso que cria raízes e que fortalece, né? É uma bênção. E à medida que você sai, vai trazendo aí, à medida que você sai, você não consegue viver mais sem aquilo, né? A gente vê a alegria e a disposição. Tudo bem, Márcia? Então, pastor, aí nesse aspecto que o senhor falou, é que para mim se torna vibrante o processo, pastor, porque eu descubro que o cristianismo está no compartilhamento com as pessoas dentro da igreja, que são meus irmãos, isso minimamente nos cultos, e o máximo da coisa acontece lá fora quando eu entrego minha vida como uma oferta para essas pessoas, né? Oi, Márcia, bom dia, tudo bem? Abre seu áudio aí, filhinha. Você não conseguiu abrir? Peraí, de novo. Tem um... Aí, pronto, abriu. Bom dia, Sala 57, bom dia com alegria, bom dia na presença do Senhor. Bom dia. Pastor Esmeraldo, por favor, o senhor está na condição, vai lá. Tamo junto. Márcia, que alegria, viu? Quando eu introduzi aqui o testemunho, né, para revermos o testemunho, inclusive eu mencionei ali, vamos ver o testemunho, mas vamos prestar atenção aqui no papel da mãe em tudo isso, né? E eu me lembro, né, do seu testemunho também, da sua família ali, da resistência da Nathalie lá inicialmente, né, da sua perseverança, né? Fala um pouquinho. E o pastor Wagner sempre diz, né? É muito bom a gente ver que não foi algo que aconteceu lá pontualmente, em algum momento da história. Então, você estar presente aqui e vir falar, depois a gente rever o testemunho, isso é extremamente importante. Como é que andam as coisas por aí hoje? Amém. Eu gosto muito de uma música do pastor Samuel Mariano, que ele diz, Deus está escrevendo. Eu chorei muito ouvindo essa música, porque quando Deus começa a escrever a nossa história, quando a gente permite que ele comece realmente a escrever, ele vai escrevendo de uma forma tremenda, mas é com choro, é com muito, muito clamor, com muita súplica. E a gente tem vivido realmente assim, desafios, não está sendo fácil, não foi, não é e não será. Mas a novidade na presença do Senhor tem sido constante. E assim, eu louvo o nome de Deus, nenhuma capacidade humana, nenhuma. A gente jamais viveria isso pelo humano, foi somente pela guia do Espírito Santo. A gente terminou de participar de uma vigília agora do MASC, né? E ali o orador falava justamente sobre como discernir a voz do Espírito Santo, como você precisa dessa conexão.
E o que a gente tem buscado aqui toda madrugada, todas as madrugadas, viajando onde tiver, é para a gente conseguir ouvir essa voz e discernir. Quanto mais eu escuto e obedeço, mais ele fala. Eu estava aqui na cozinha agora há pouco, fazendo a vitamina de abacate, meu esposo, ele vai sair, já saiu, e o Espírito Santo falou comigo, fala com o pastor Wagner. Eu disse, hoje ele vai me ligar. Gente, minutos depois, o pastor Wagner me ligou, disse, meu Deus, é tão fácil assim ouvir a voz do Espírito Santo, glória a Deus. Quando ele me ligou agora há pouco, eu não sabia de nada, eu disse, mas eu ouvi, pastor Wagner, uma voz dizendo, procure o pastor Wagner. Agora, gente, é lindo, andar com Deus. E É tremendo. é a mesma voz que diz assim, liga para ela, entre em contato com ela. Então, ele vai conectando as coisas, mexendo as peças do tabuleiro para que a glória de Deus seja revelada. Aqui não fica nenhuma dúvida, pastor, num processo como esse, de que é o Espírito Santo quem conduz. E quando a gente não tem interesse do controle das coisas, ele controla para a gente. Aí o nível de qualidade vai, ó, lá em cima, né, pastor? Porque como é que se contesta um processo desse? Ela está lá mexida pelo Espírito Santo, já sabe que vai entrar na sala sem combinado nenhum, porque a Márcia não sabia que eu separei o texto para hoje, testemunho, ninguém sabia de nada, só ele. E é o mesmo Espírito que estava dizendo para mim aqui também, como seria bom se ela estivesse por aqui, né? E eu caçando aqui o tempo todo, levantando, procurando, buscando, e quando chega no final, está aqui a Márcia. E você falou, Márcia, que humanamente falando é impossível, né? E é mesmo, mas você se colocou dentro do raio de ação do Espírito Santo. Buscou, né? Então, por isso a Bíblia diz, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Eu ouvi um sermão de Maísa Ribeiro, eu gosto muito que a gente faz no Bíblico com a Escola de Profetas, onde ela disse que na nova terra terá uma pessoa resgatada com uma história ridícula de vida, e do lado dos perdidos vai ter uma outra com a mesma história de vida. E aí um vai dizer, mas eu não entrei por causa disso. Deus vai dizer assim, olha, esse é o testemunho, como o teu, que eu resgatei da mão do diabo, do inimigo. Então, eu digo, Senhor, sou eu, o testemunho de vida, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, porque alguém que teve que abrir mão do eu, do orgulho, da arrogância, da vaidade, da idolatria, de tudo, como cristã, né? Com o nome de cristã, mas que tinha muita coisa ainda que precisava, o Espírito Santo falava comigo, ele falava assim, mas eu ignorava, dizia, não deve ser nada de Deus, não, isso é bobeira. Então, assim, a gente tem aprendido, e é incrível. Eu olho para minhas filhas hoje pregando e elas conseguem entender o que eu estou querendo dizer. Aí depois eu falo, filha, por que você falou exatamente o que eu olhei? Ela disse, sei lá, mãe, eu me conectei com o seu olhar e eu dei a vontade de falar aquele verso bíblico e tal. Então, assim, o Espírito Santo vai criando uma intimidade, um relacionamento profundo. Mas isso exige, é todo dia, pastor Esmeraldo, todos os dias, na madrugada, estudo da Bíblia. Nós estamos aqui na mesa, né? Cada qual com a sua Bíblia. Essa é a Bíblia da minha filha, que ela está terminando de ler para a glória do Senhor em 2022, já ganhou uma Bíblia nova, porque ela pediu, a gente não tem pena de vestir. Essa é a minha Bíblia da história, ali está a Bíblia da minha filha, cada qual com a sua, com o espírito de profecia ao lado, e a gente viveu, assim, a maravilha do ano de 2022 com relação à parte acadêmica, porque eu ouvi a voz do Espírito Santo em janeiro desse ano, dizendo claramente no meu ouvido, filha, para você completar esse testemunho, você precisa tirar suas filhas por um ano da escola. E eu fiquei louca, meu Deus. Márcia, stop! Porque eu já sei da história acadêmica. Já sei da história acadêmica, pastor. Que eles estão... esse ano foi de educação em casa. Em casa. E é um grande desafio educar em casa, porque é um desafio. E no final do ano... O MEC faz testes para saber se as crianças foram, de fato, e você não sabe a bênção que aconteceu na família deles. Eu não vou contar tudo, porque isso vai virar testemunho em segunda fase. Então, não conte agora, porque nós vamos contar esse testemunho em segunda fase, no retorno das férias. Ela, mãezinha, educou em casa, e você vai ver que bênção foi a educação em casa. Não é para todo mundo, mas para quem pode, foi top o processo. E a gente vai contar aqui, pastor, as bênçãos acadêmicas na vida dessa família também, porque Deus então, tá bom. O que a gente tem encerrado, o que a gente está encerrando esse ano, que eu queria compartilhar aqui, é que a gente está concluindo realmente a leitura da Bíblia de Gênesis e Apocalipse com entendimento pelo Espírito Santo, ensinados por ele, porque hoje minha filha de 12 anos, né?
ela me ensina coisas que eu digo, de onde você está tirando, filha? Tem horas que eu falo, de onde você está tirando esse entendimento, filha? Ela disse, não sei, mãe, eu entendi assim. Eu falei, uau, o Espírito Santo revelou para você de uma forma mais intensa. Que aí eu digo assim, sabe de uma, pastor? Eu não preparo mais os sermões dela. Lembra que eu só dizia, a mãe está ali cuidando de tudo para a glória do Senhor. Elas que dizem, mãe, corrige aí, por favor, que a senhora entendeu errado. Glória a Deus, Senhor. Então, Deus está se apropriando de uma forma tremenda da mente delas. E, Márcia, E eu tenho aprendido. Márcia, você vai corrigir o sermão, vai copiar alguns textos dela para o seu. Em nome de Jesus, E o convite, pastor, não é para mim. O convite hoje, glória a Deus, essa noite, uma irmã da Cidade Nova, de Feira de Santana, me chamou para ela pregar lá. E aí eu fiquei, tipo, relutando, orando ao Senhor, porque eu falei, Senhor, todo convite que chegar até nós, eu não quero rejeitar, contanto que ele venha do Senhor. Mas eu também não quero me oferecer para ninguém. Eu não vou dizer assim, olha, eu quero contar, eu quero pregar e tal. E aí Deus disse, vai aparecer. Quando ela me convidou, que ela falou que queria que a filha pregasse, eu disse, Senhor, louvo o teu nome, porque não é para mim. Eu não quero que chegue convite para mim, não quero convite para minha audiência, eu quero convite para que o Senhor opere na vida delas e se manifeste. Eu não quero que o Senhor use, eu quero que o Senhor se manifeste, porque elas aceitaram, olha o desafio, de estar ali comigo um ano, de janeiro a dezembro, na presença do Senhor todos os dias. E o Senhor tem honrado, e elas têm crescido na graça, crescendo em graça todos os dias. Amém, amém. Pastor, sabe, essa questão do milagre, pastor, eu estou meditando para fazer um sermão que tem a ver com o novo nascimento do cristão no Espírito Santo e o nascimento de Cristo no Espírito. Porque, veja, Cristo, Márcia, foi gerado pelo Espírito Santo. Ele não teve geração humana. Não teve uma geração humana. Foi o Espírito Santo, um milagre que gerou Jesus no ventre de Maria. Por que isso? Porque eu tinha que nascer de novo no mesmo Espírito que gerou Jesus Cristo, sem ação humana. Sabe para quê, Márcia? Para eu poder dispensar a minha parte humana e viver só no Espírito como Cristo foi gerado. Amém. 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 Esse é o nosso alvo, esse é o nosso objetivo. Tremendo, vai ser bom. Vamos Sr. lá. Wagner, eu estou aqui como os discípulos, quando disseram assim, bom é estarmos aqui. Na verdade, eles estavam dizendo assim, eu ficaria aqui para sempre. Mas a gente tem que sair, né? E É verdade. já está anunciado aí o testemunho parte 2. Então, se aqui. prepara. Essas crias tá aí? As Oi, fofinhas. lindinha, fofinha, olha Vem, lá, ó. bom dia com alegria. Bom dia com alegria. Bom E a dia. irmã Cita também do Sorriso Largo. Cadê a irmãzinha? Cadê? Meu Bom Deus. dia com Aí, alegria. olha o sorrisão lindo, hein, pastor? Aí, ó, sorriso de Deus também. Simpatia. Ficaram na fila, né? Quando distribuíram o sorriso e a simpatia, elas entraram várias vezes na fila. Já Aí. foram. Fiquem Eu aí. disse a Deus só uma coisa, né? Elas não são minhas, Senhor. Eu devolvo para o Senhor. E o Senhor pode fazer com elas. Pode tirar vida física, só não tira eterna, né? Pode levar para a China, para o Chile, para onde o Senhor quiser, contanto que elas divulguem o nome de Cristo e apressem realmente, e apressemos juntos a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Ressaltando, meu pastor, que tudo isso para a glória de Deus. Né? A gente conta as histórias para louvar o nome do Senhor e enaltecer o nome dele. É lindo ver Deus transformando vidas. Né? Márcia, obrigado por ter entrado. Menininhas, segunda edição, sucesso na vida acadêmica aí. Nós vamos contar isso no retorno das férias. Bora Amém. pra gente, meu pastor. Um abraço, vamos orar então. Obrigado, Márcia, por ter entrado. Deus abençoe as menininhas É um lindas. privilégio testemunhar. Um abraço no maridão que já saiu para o trampo aí. Pastor Esmeraldo, muito obrigado, amigo, pela linda condição da sala. Gabriel, os moderadores que todos ajudaram, pastor Lugério, pastor Abdoral na lição. Vamos orar. Eterno Deus e bondoso Pai, como é bom nos encontrarmos aqui. É como o pastor disse, é uma sensação boa de querer ficar. Mas aqui a gente se enche do Espírito Santo para desaguar, para derramar sobre outros a nossa experiência, como essas meninas estão vivendo, tantos, milhares de outros estão vivendo isso. Abençoa, Senhor, a nossa reunião lá na Aldeota. Vai ser uma bênção, uma bênção. Abençoa a nossa reunião lá na Europa, Deus, vai ser uma bênção, porque nós queremos disseminar esta vida no Espírito, que é para o nosso tempo, é para a nossa hora, para que a igreja cumpra seus propósitos, e então Cristo venha nas nuvens dos céus com poder e grande glória. Conduz-nos o Espírito Santo hoje
para onde o Senhor quiser, revelando Jesus Cristo através de cada um de nós. É no precioso nome dele que pedimos e agradecemos. Amém, amém, amém. Amém, amém. Meu amigo, te amo, preciso de você para ser feliz, você é a parte visível de Deus, eu creio mais em Deus porque você existe, e eu não vejo a hora de chegar sexta-feira para estar aqui de novo. Eu também amo o senhor, viu, meu pastor? Amo mesmo, muito obrigado, sua família linda, que Deus abençoe seu ministério e o nosso trabalho juntos aqui. E nós damos números finais a essa reunião, como diz o nosso mentor, pastor Wagner, e para você, um bom dia com alegria! Bom dia com alegria! Bom dia! Bom dia com alegria, Bom dia com alegria! Bom dia! Então, vamos finalizar agora. Afinal de contas, eu não estou de férias, né? A vida continua, é a vida que segue. Foi uma alegria enorme estar com você hoje. Que Deus possa abençoar. Na sexta-feira estaremos de volta. Um grande abraço e em 3, 2, 1. Vamos para o Grupo Manancial orar pela nossa família de 9 horas. Bom dia com alegria! Bom dia, Maria, te amamos. Vamos orar e interceder pela nossa família. A gente de joelho, nossa família.